Fala pessoal, estou aqui de volta para a gente tratar aí das mudanças relativas à medida provisória número 927 de 2020. Preocupante a medida provisória 927 de 2020, que em vez de apaziguar vai trazer um pouco mais de dor de cabeça aí para a sociedade como um todo. Para os empregadores, de alguma forma, ela traz um pouquinho de esclarecimentos, mas para os trabalhadores ela traz, na verdade, a tenebrosa possibilidade de ficar aí 4 meses simplesmente sem receber salários. Mas antes de eu falar dessa modificação, de ficar 4 meses sem receber salários, eu quero tratar do Instituto do Teletrabalho. O teletrabalho é o primeiro dos 8 institutos impactados aí pelas novas condições de trabalho fixadas pela medida provisória 927. E em relação ao teletrabalho, a medida provisória traz alterações que eu divido pelo menos em 5 as mais relevantes. E é exatamente essas 5 que eu quero destrinchar a partir de agora. A primeira dessas 5 mudanças diz respeito ao fato de que nesse momento de crise, você empregador, você trabalhador, poderão alterar essas condições de trabalho independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos. Ou seja, o teletrabalho poderá ser fixado pelo empregador sem a necessidade de uma previsão num acordo ou numa convenção coletiva, e aí vem a mudança mais impactante. Mesmo sem a necessidade de acordo individualmente considerado, ou seja, o empregado terá de se submeter a essa mudança. É obrigatório para o empregado se submeter a essa mudança. Isso é muito diferente do que hoje já impera na CLT. Na verdade, a CLT regula o teletrabalho, está lá nos artigos 75A e seguintes, mas ela regula de uma forma que também não é democrática, ou seja, não se negocia essa condição. Por quê? Porque a CLT já prevê que o teletrabalho, se ele não for fruto de convenção, de ajuste entre trabalhador e empregador, mesmo individualmente, poderá ser objeto de imposição pelo empregador. Tá, Leonardo, então o que muda? Muda que, enquanto a CLT estabelece que essa modificação deve ser feita com o registro disso no contrato individual de trabalho, a nova disposição dispensa esse registro, que é uma formalidade, convenhamos, que não vai fazer grandes diferenças. Agora, a segunda das medidas relacionadas a teletrabalho e que é diretamente relacionada a isso também é o tempo estabelecido em lei para que haja a mudança do regime do presencial para o teletrabalho. Esse tempo estabelecido pelo legislador hoje na CLT está fixado em 15 dias, ou seja, se você é um trabalhador presencial, tem de ir às dependências da empresa e o empregador decide mudar esse regime, pela CLT ele tem 15 dias. Pela medida provisória, apenas 48 horas. Mais que isso, 48 horas, podendo essa comunicação para a mudança ser feita inclusive por meio eletrônico, o que significa dizer que sim, por um WhatsApp, se o seu empregador enviou um WhatsApp na sexta-feira dizendo que que a partir de segunda o regime seria o teletrabalho, isso está válido de acordo com o que está disposto aí nessa medida provisória, tá bem? Eu não acho que isso tudo seja muito impactante, porque obviamente que se a tua atividade pode ser desempenhada por teletrabalho, com certeza o empregador vai estabelecer esse regime e facilitando o prazo, de imposição disso, a gente tem inclusive uma adequação melhor à atual condição da sociedade, tá bem? Então, primeira alteração relevante, não é preciso fixar em contrato de trabalho. Segunda alteração, também muito relevante, a modificação do regime do regime presencial para o teletrabalho exige apenas 48 horas de antecedência na comunicação e inclusive por meio eletrônico, WhatsApp, Messenger do Facebook, etc.
E, portanto, são duas alterações que modificam o próprio teor da CLT nesse particular. A terceira das alterações ligadas ao teletrabalho. Se o empregado não possuir equipamento tecnológico para se submeter a essa mudança, e isso é perfeitamente possível de acontecer, a medida provisória ela dá duas saídas. O que seria esse equipamento tecnológico? Um notebook, acesso à internet, por exemplo. Isso tudo, na verdade, por lei, pela CLT, é de responsabilidade do empregador, né? O teletrabalho, ele transfere o local para a residência do trabalhador, mas ele não transfere o ônus da atividade empresarial para o trabalhador. Hoje a CLT, ela simplesmente diz que essas despesas deverão ser previstas em contrato. Mas obviamente que o contrato não poderá prever que ficam a cargo do empregado, justamente porque elas dizem respeito ao custo da atividade. Mas especificamente na medida provisória, o que o legislador estabelece? Dois caminhos possíveis. Se o empregado não tem, cabe ao empregador fornecer em regime de comodato e pagar pelos serviços de infraestrutura. Lembrando sempre, a própria medida provisória salienta isso, os custos por essa infraestrutura do teletrabalho não integrarão ao salário, ou seja, são despesas, nem precisaria estar dito isso na medida provisória. Se é uma despesa para o trabalho e não pelo trabalho, isso naturalmente deve ser objeto aí de uma indenização, e sendo uma indenização não integra ao salário. O segundo caminho, ou seja, se o empregado não tem esse equipamento e o empregador, portanto, assumiria a responsabilidade por fornecer. O primeiro foi fornecer. Agora, e se o empregador não puder oferecer esse equipamento em regime de comodato? O que o legislador faz aqui, sinceramente, eu não vejo muito sentido. Ele coloca que se for impossível a fixação desse regime de comodato, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Honestamente, eu não entendi. E porque se fosse oferecido o tempo de trabalho, seria também computado como jornada de trabalho normalmente. Se é possível controlar a jornada, torna-se possível também registrar um limite de jornada de 8 horas. Nós sabemos, tem uma discussão sobre isso, que eu quero trazer daqui a pouquinho. Mas veja, se não é possível fornecer o equipamento, o legislador deveria dar uma solução, então, que fosse a mais grave para o empregado, ele adquirir esse equipamento com o ressarcimento do empregador, que seria até uma decorrência natural da impossibilidade do empregador fornecer, ainda que eu discorde especificamente, mas essa seria uma solução. Não dizer que o período será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Sinceramente, o legislador não resolveu o problema. O que eu digo a você, empregador, que quer resolver esse problema, ao contrário do presidente da República, que não resolveu, faça o possível para adquirir esse equipamento e deixá-lo à disposição do empregado. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? O período de trabalho que ele estaria na empresa vai continuar sendo computado como se fosse jornada de trabalho. Obviamente que não vai ser do seu interesse manter o empregado em regime de teletrabalho e não viabilizar a esse empregado condições para que o teletrabalho se concretize, tá bem? Quarta das alterações especificamente ligados ao teletrabalho. Você que é estagiário ou aprendiz, hoje não existe uma previsão expressa de que, hoje ou até ontem, não havia uma previsão expressa de que estagiário e aprendiz poderiam trabalhar à distância. Agora há nessa medida provisória, ou seja, é permitida a adoção do regime de teletrabalho, que é o trabalho remoto, né, o trabalho à distância, também para você que é estagiário ou aprendiz. Obviamente que se você continuar trabalhando num regime à distância, você vai sim ter o direito de receber a bolsa, auxílio, o pagamento respectivo a esse contrato de trabalho, no caso do aprendiz, e contrato de estágio, no caso do estagiário. Lembrando sempre, estagiário não é empregado, ele é submetido a uma lei específica
pública, que é a Lei 11.788 de 2008, e o aprendiz, esse sim é empregado. Nem todos podem ser aprendizes, existem parâmetros, né, a partir dos 14 anos até os 24, mas caso haja uma situação de um portador de necessidades especiais, por exemplo, não tem essa limitação de idade, mas existem requisitos para alguém ser aprendiz, e esses requisitos estão elencados na CLT, lá nos artigos 428 e seguintes, tá bem? E a quinta, que eu acho a mais grave das mudanças, e que traz uma preocupação tremenda, porque a medida provisória estabelece para quem for se submeter ao teletrabalho que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal de trabalho não constitui tempo à disposição, ou mesmo regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se isso estiver previsto em acordo individual de trabalho. Eu tenho certeza que você, empregador, não quer submeter o seu empregado a um regime de escravidão, ou seja, que ele permaneça 24 horas à sua disposição. Nem você gostaria isso para você, obviamente que você não vai querer isso para os trabalhadores também. Dica: não leve em consideração esse dispositivo, porque ele simplesmente está dizendo que um empregado pode ficar à sua disposição 24 horas por dia e que você não precisará pagar por esse período que ele está à sua disposição. Ora, se é possível desenvolver um mecanismo racional de teletrabalho, trabalho à distância, trabalho remoto, não tem sentido que você exija que esse sujeito fique 24 horas à sua disposição. E, portanto, tente estabelecer algo racional. Para ignorar, então, o que está disposto aqui na medida provisória? O que eu posso dizer a você é simplesmente o seguinte: se ficar à disposição de alguém não deve gerar nenhuma contraprestação, que é o que está escrito na medida provisória nesse dispositivo em especial, você pode aplicá-lo tranquilamente. Agora, se o seu senso comum de justiça e de sensibilidade leva em conta o fato de que o trabalhador ele também tem família, ele também tem outras preocupações que não exclusivamente o trabalho, aí você simplesmente ignora essa disposição legal, faça prevalecer o bom senso e estabeleça que esse trabalhador tem sim direito ao descanso, tem sim direito à desconexão do trabalho, tá bem? Essas são as 5 principais alterações ligadas ao teletrabalho e estão nesse vídeo aí disponibilizado para vocês, tá? Um grande abraço.